Seguir-te dentre os poucos que são teus, oh, não permita que meu coração me engane tanto ao ponto de levar-me a ser mais um na grande multidão. Ao olharmos para a vida de Jesus, claramente percebemos que ele tinha uma missão em vista. Eu para isso vim, conforme diz João 18:37 e João 12:27. Segundo o pastor Rick Warren, propósitos claros nos motivam. Porém, se não sabemos especificamente qual é a nossa missão, facilmente podemos ficar abatidos e apáticos quanto à nossa espiritualidade. Para você, qual é a razão de ser um cristão? O que torna um cristão cristão ou para que ele existe? Cristo sabia de onde viera, ele sabia o que era esperado dele, o que aconteceria consigo quando cumprisse sua missão aqui na terra, mas a maioria de nós parece que perdemos esse propósito de vida. Parece que acreditamos que a razão de ser de um cristão é frequentar uma igreja evangélica, cantar alguns hinos, orar, estudar a Bíblia de tempos em tempos, enquanto não chega a hora da nossa morte e estarmos para sempre com o Senhor. A impressão que a maioria dos cristãos hoje nos passa é que está tudo bem se estivermos satisfeitos com o que a nossa igreja, a nossa comunidade de fé nos oferece, um lugar confortável, uma pregação abençoadora, um ministério de louvor afinado, ministérios relevantes, o reconhecimento da sociedade ao redor, e parece que isso é tudo, né? De vez em quando nós toleramos alguns inconvenientes, porque ninguém é perfeito mesmo. Então parece que é isso, a nossa propósito de vida é isso, mas com Jesus é diferente. Eu percebi que quando ele se dirigiu aos seus apóstolos, aos discípulos, à multidão que o cercava, ele deu 3 missões para serem cumpridas nesta ordem. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Mateus 16:24, diz: Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. E Mateus 28:19, todo mundo conhece: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O chamado de Jesus é evidente. Se alguém deseja e considera levar uma vida como cristão, ser seu discípulo, primeiro deve se arrepender. Arrepender-se, e aí está incluído a autorrenúncia, a mortificação do ego. Em seguida, ele deve se dispor a seguir Jesus e, por fim, fazer novos seguidores, isso num processo contínuo. Arrependimento é a atitude do fracassado. É o que fazemos quando atestamos a nossa incapacidade de acertar. Nós falhamos. Os orgulhosos não se arrependem de nada e Deus está sempre contra eles, conforme Provérbios 15:25. O arrependimento é, como se dizer, a porta de entrada do céu, pois a genuína fé nos convence da nossa
indignidade e pequenez diante da majestade de Deus e nos leva a desejar um mediador entre nós e Ele. Ninguém pode andar na estrada cristã seguindo Jesus com o coração endurecido, sem se arrepender diariamente dos seus muitos malfeitos. Diante da pureza do Senhor, enxergamos a vileza até mesmo das nossas boas obras, boas ações, às vezes louvadas pelos outros para o regozijo do nosso coração orgulhoso. O seguidor de Jesus deve cultivar a humildade e gloriar-se somente em Deus e nas suas perfeições. Jamais pode desejar glória para si mesmo e precisa imediatamente se arrepender quando enxerga tal idolatria no seu coração. Segunda coisa que nós devemos fazer é seguir a Cristo. E seguir Cristo implica em muitas coisas. A primeira delas é conhecê-lo. Como você imitaria quem você nunca viu ou ouviu? Você consegue imitar o atual presidente da Polônia? A menos que você o conheça, essa é uma tarefa impossível. Apesar disso, há cristãos que querem seguir Jesus sem conhecê-lo. Estão satisfeitos em frequentar uma igreja, de se chamarem irmãos, somos cristãos, mas no seu dia a dia, nas suas vidas, eles não têm a mínima ligação com o Senhor. As outras pessoas não os associam a Cristo. Eles podem até ser religiosos, mas não são imitadores de Jesus, porque eles mesmos não sabem quem Jesus é. Não se trata de uma questão exterior sobre corte de cabelo, de roupa, de trejeito, de voz. Não. Alguém como Jesus só pode ser seguido se for pelo exemplo. Mas se você não o conhece, como segui-lo? Ele será o seu presidente da Polônia. A única fonte confiável de onde podemos extrair o exemplo da vida de Jesus é a Bíblia Sagrada, especialmente dos 4 evangelhos. Não podemos depender de sentimentos nesta hora. Tem gente que acha que Jesus faria isso ou diria aquilo numa determinada situação, porque sente que Jesus reagiria de tal maneira. Isso não é segui-lo. Isso é fazer um ídolo, né? A nossa imagem e semelhança, e nós dizemos como achamos aceitável tal e tal coisa, e portanto é assim que Jesus agiria. Nossa missão será então voltar os nossos olhos para a Bíblia e respondermos as mesmas perguntas. Quem é esse Jesus? Quais suas frases repetidas, como ele tratava as pessoas, como ele reagia aos seus opositores? Se ele estivesse aqui vivendo a minha vida, o que ele faria com esta ou naquela situação, com esta ou aquela pessoa, de acordo com o que ficou registrado nos evangelhos? Quando a gente quer de fato seguir Jesus, a nossa leitura bíblica nunca fica sem sentido. Por isso, para quem deseja seguir a Cristo, a principal coisa que deve ocupar a nossa mente e coração não é teologia sistemática, mas a pessoa do próprio Senhor ressuscitado. Não que doutrina não seja importante, O que eu quero dizer é que nada pode ser mais importante para o seguidor de Jesus do que o próprio Jesus. O estudo da teologia tem sua vez e sua hora, mas andar com Jesus é sempre a prioridade. E quem disse que você não pode estudar teologia com o objeto do estudo da teologia? Ele mesmo explicando de forma simples os conceitos complexos que os homens criaram para as coisas relativas a ele. A última coisa para o que fomos chamados a fazer é ser discípulos, é fazer discípulos. Você não foi chamado para fazer sua denominação grande, você não foi chamado nem mesmo para fazer novos convertidos. A sua missão é fazer discípulos. Discípulos são seguidores, imitadores de um mestre,
E Jesus deixou claro que o mestre a quem devemos seguir não é o discipulador, nem o seu pai na fé, ainda que a fé deles deva ser imitado, como nos diz Hebreus 13:7. Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar o que eu vos tenho mandado. Nossa missão é ensinar outras pessoas a se arrependerem, conhecerem Jesus, obedecerem aos seus mandamentos. Não é uma tarefa fácil, mas é o nosso propósito de vida cristã. Por fim, fique bem claro, você não pode terceirizar o discipulado. Você não pode pagar alguém para fazer o que Deus disse que você deve fazer. Ainda que seja lícito ofertar para alguém, ir em missão, pregar o evangelho aos perdidos, ainda assim, no lugar e circunstância em que você está, deve estar sendo você um discípulo de Jesus, constantemente levando uma vida de humilde arrependimento, de incansável descobrimento das qualidades dele e imitação destas qualidades na sua própria vida e repassando esse estilo de vida que você está vivendo a qualquer pessoa que considere a hipótese de ser cristão. Aí seus filhos, sua mulher, seus pais, seus amigos, qualquer pessoa que queira seguir a Cristo, qualquer pessoa deve assumir essa missão: arrependimento, imitação e replicação. Nas próximas semanas nós vamos trabalhar o conhecimento sobre a doutrina de Jesus e espero que você cumpra o propósito de fazer aos outros o mesmo bem que Jesus presentemente está fazendo a você. Eu queria que você refletisse com o seu grupo algumas coisas, né? Você respondesse aí para o grupo: qual a missão do cristão enquanto seguidor de Cristo? O arrependimento é uma prática comum na sua vida? Quem é a pessoa que causa ou causou a maior influência na sua vida? Que traços da vida de Jesus você enxerga em você? O que os outros melhor percebem de Jesus em você? Você tem repartido consciente e planejadamente os ensinos de Jesus com outras pessoas? Se sim, como você faz isso? Tem visto resultados? Quais são eles? Eu queria que você pensasse sobre isso, conversasse aí com o seu grupo e se comprometesse a viver em arrependimento constante, em imitação constante e em replicação da vida de Jesus em outras pessoas de modo contínuo. Semana que vem a gente se vê, se Deus quiser. Um grande abraço. Fui.